Linknet Telecom, sua internet com velocidade. A Linknet Telecom fica na Avenida Frei Caneca, 115, Centro, Palmares, Pernambuco. Ligue agora mesmo para os nossos contatos 081 98357 0686 3661 2630 e 98834 2031. Linknet Telecom, sua internet com velocidade. E já estamos de volta com o nosso último programa do mês de setembro amarelo, aqui pela sua TV Uno Master, o seu ponto a ponto. Hoje, sem nenhum convidado, porque o nosso convidado, que seria especial, teve algumas dificuldades e por conta disso não deu para fazer esta gravação, que sempre é realizada antes. Eu vou para um breve intervalo. Depois do nosso anúncio, a gente volta com os debates políticos dos bastidores das notícias atuais. Intervalo e a gente volta rapidinho. A Casa das Plantas, Flores Bela, tem a maior variedade e os melhores preços da região em plantas ornamentais, árvores frutíferas, árvores nativas, substratos, caqueiras e adubos em geral. São duas lojas em Palmares para melhor lhe atender. Loja 1, BR-101, bairro Japaranduba, ao lado da Cerâmica Natália. Loja 2, Avenida Estácio Coimbra, número 54, Centro, em frente à Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Telefone 81999811662. Casa das Plantas, Flores Bela. A beleza e a natureza moram aqui. E já estamos de volta aqui pela sua TV Uno Master com ponto a ponto aqui para você. Eu sou Marcos Salles e você aí, muito obrigado por estar na nossa página, não só do Facebook, mas também no nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer a você excepcionalmente pelo último programa em qual, graças a Deus, a nossa visualização cresceu e muito em apenas 24 horas. Então, mais uma vez, grato a todos vocês, não só da nossa página do Facebook, também como do nosso canal no YouTube, aqui a TV Uno Master, cada dia chegando mais perto de você. Olha, eu vou direto ao ponto, minha gente, e eu vou falar sobre as eleições de 2022 para Pernambuco, né? Já começa a dar uma movimentação para o lado da oposição. Até agora, a oposição parece que já tem tomado duas opções a nível de briga. Por enquanto, o que se está, e são nomes fortes na realidade. Um vem lá da cidade de Petrolina, que é o queridíssimo prefeito de lá, Miguel Coelho, que agora pertence ao Democratas e do qual já afirmou, confirmou e reafirmou a sua candidatura ao governo de Pernambuco em 2022. No outro lado, ainda se costura ainda na oposição algumas coisas referentes à atual prefeita lá da cidade de Caruaru, Raquel Lira, que começa também a fazer as suas costuras para ela para 2022. A situação até agora não se posicionou na realidade. Se espera uma decisão do ex-prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, mas dentro de algumas possibilidades, pode ser talvez até que ele não saia realmente candidato ao governo do estado de Pernambuco. Os reais motivos a gente não consegue entender ainda, porque o Geraldo está nessa decisão ou indecisão de informar ao público e principalmente ao eleitor de Pernambuco essa sua decisão se ele será candidato ao governo de Pernambuco pelo PSB em 2022. Marília Reis, a gente fica naquela dúvida, se houver realmente essa aliança fixa entre o PT e o PSB, provavelmente a Marília não sairá candidata pelo PT, a não ser que há tempos ela corra e tente corrigir essa situação e ainda avaliar
essa velocidade para outro partido, ou seja, migrando para outro partido e com isso fazendo com que as eleições fiquem bem mais disputadas. Principalmente seria nome de peso, né? Marília Reis em outro partido, Raquel Lira pelo PSDB e agora pelo Democratas o Miguel Coelho, lá de Petrolina. Só que aí, minha gente, são frentes totalmente novas ao Geraldo Júlio, que se ele tomar a posição realmente em sair candidato ao governo do estado de Pernambuco pelo PSB, o Geraldo também não é da linha velha da política, é uma linha totalmente nova. Assim como após a morte do Eduardo Campos, a situação ficou toda e completa para o atual governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, né? Aí também que não tinha muito da política na mão, era mais um ex-secretário de Finanças e já vai em seu segundo e último mandato como governador do estado de Pernambuco. O Geraldo Júlio teve 2 mandatos como prefeito da cidade do Recife, a gente sabe, né? Mas parece-me que a concepção de não poder aceitar tem a ver ainda com a questão mal resolvida das próprias informações sobre a Covid-19, do que foi feito durante todo o ano de 2019, 2020, em seu governo, quando era prefeito na cidade do Recife, sobre as suas contas na realidade do próprio tribunal. Eu vou entrar num assunto aqui, como jornalista também, não vou falar do colega assim jamais, mas é uma posição tomada bem partidária com relação ao Alexandre Garcia, um dos maiores comentaristas, sem discutível, da nossa TV brasileira. Ex-Globo, agora ex-CNN, e de repente o lado forte partidário dele está falando muito mais alto. Na veia, eu vejo o jornalismo, quanto mais imparcial ele for, melhor ele terá credibilidade. Como já disse, torno a dizer a vocês, aqui eu jamais irei defender A ou B. Se o governo de Bolsonaro não atingiu as suas metas e os seus objetivos, minha gente, quem tem que julgar isso não sou eu. Eu vou julgar assim como eleitor, mas os eleitores em 2022 terão que julgar mais ainda. Porque eu sempre digo que o melhor cabo eleitoral para um candidato é o atual governante. Seja ele prefeito, governador ou presidente. O melhor cabo eleitoral para o adversário é sempre o candidato atual. O que é que isso significa? As pesquisas mostram uma certa queda relevante nas atitudes do governo federal. Aí, isso pode somar como peso e contrapeso para o próximo ano. E, obviamente, a oposição vai pegar nessa demanda do pé. Tira, tipo a própria viagem agora, recentemente, a Nova York, em que a própria comissão acabou se atrapalhando por nada, por besteira. O ministro da Saúde se passando em fazer gestos para um protestante, que protestar é normal, protesto existe há muito tempo. Desde que o mundo é mundo, existe o protesto. Se foram lá e crucificaram Jesus Cristo como forma de protesto, por ele querer ser o Filho de Deus, então, imagina hoje em dia. Protesto sempre vai haver, faz parte. E não só faz parte da política, faz parte do futebol, faz parte das próprias brigas em se protestar por uma melhoria, em tudo nessa vida. Você já pensou se não houvesse o protesto? Aí o ministro da Saúde paga um mico desse, fazendo gestos obscenos para as pessoas que estavam simplesmente ali protestando contra o governo e não chamando o nome de A, de B
ou de ser nem favorecendo a nenhum deles. Olha, como eu já falei, corrida presidencial 2022. Nada ainda garante a definição de ninguém. Isso não quer dizer que o Lula, que o Ciro, muita coisa pode mudar. E outros ainda poderão se apresentar como candidato. Isso não quer dizer que totalmente o Bolsonaro é paio, fora do jogo, não. E principalmente da disputa. Ele tem os seus eleitores, obviamente, que vão estar defendendo a bandeira. Por isso que deve ser avaliado as ações dos quais ele mesmo se impõe e ele se compõe com relação a isso. Olha, e falando nele, Bolsonaro anuncia a obra que liga Roraima ao Sistema Elétrico Nacional. É uma boa notícia. Mas o que mais me chamou aqui a atenção, olha, petróleo em alta, bolsas em quedas. O que significa, né? Que a crise da energia coloca o mercado em alerta sobre a inflação global. Não dá mais para o brasileiro estar conseguindo andar de carro. Está difícil. Mas é aquela coisa, se você tem o seu carro para modelo de trabalho, você precisa usar ele. Eu tiro um Uber, por exemplo, um táxi. São pessoas que precisam de trabalhar e estas pessoas precisam do carro, obviamente. Não pode deixar de abastecer. Toda a malha rodoviária do país é através de quê? Carga pesada, que são os caminhões. Levam e trazem as mercadorias que vão chegar até o supermercado, que vai chegar até a feira livre. A mercadoria que nós consumimos, o produto que nós consumimos, ela não sai direto da fábrica a pé para o supermercado ou para as feiras livres. Então, o que isso quer dizer? Se aumenta essa situação do combustível, obviamente que vai se aumentar sempre o que a gente vai consumir. Se aumenta o diesel, aumenta o que a gente consome. Estamos numa crise energética enorme. Não é uma crise de energia total, minha gente. O Brasil está numa situação difícil. Os principais lugares também não choveram. E isso atrapalha. Claro que cada um colaborando seria muito mais vantagem. Mas, infelizmente, a coisa não funciona bem por aí. Olha, profissionais de saúde cobram da CPI cautela nas menções aos cuidados mais do que paliativo. É uma cobrança relevante essa e é muito boa do Ministério da Saúde. Deixa-me ver mais aqui outra coisa. Brasil e Europa, é o que eu falei, Brasil, Europa e China têm crise energética com causas diferentes e bem diferentes. Não é só o Brasil. A Europa e a própria China também está em crise, está num colapso de energia, né? E a gente tem que fazer também a velha e boa parte da colaboração. O Brasil acumula 2,2 milhões de novas vagas de emprego no ano, e são 372 mil novos postos só no mês de agosto. Então, portanto, olha aí, uma boa notícia, né? O Brasil já acumula 2,2 milhões de novas vagas de emprego. A gente está podendo reclamar, não. Agora, o que isso quer dizer? Sabe o que falta muito no mercado? São pessoas com cursos profissionalizantes. São pessoas que não se qualificam, não melhoram. Aí dizem, mas eu não consigo um emprego. Né? Está difícil. E aí, o que isso ocorre? Basta que você realmente se qualifique. Pense nessas oportunidades. São 2,2 milhões de vagas que esperam pelo mercado. E esse mercado precisa que você esteja pelo menos qualificado em tudo isso. Não venha dizer que hoje está meio difícil. A gente sabe que está, mas há vagas por aí agora disponível. Só as 372 mil no mês de agosto
já é um acúmulo geral para todo o ano de 2021, com pandemia ainda, minha gente. A gente sempre lembra disso, com a pandemia. Eu vou voltar para o assunto da composição do preço, que varia, e entendam que pesa mais para a gasolina, também para o gás e também para o diesel. São a composição dos preços várias e conforme o caso que você usa. No diesel, cujo valor cobrado pela Petrobras às refinarias subiu em quase 9% só na quarta-feira 29, ontem. O maior vai para o custo de produção, com a contribuição de 52,1% no valor total. Esse montante sofre maior influência de fatores externos, como cotação internacionais do petróleo e do câmbio. Eu conversei a semana passada com um proprietário de combustível, de um posto de combustível aqui em Palmares, e eu indaguei a ele sobre a questão seguinte: eu encontrei preços de combustível aí bem mais em conta em algumas cidades, enquanto Palmares já passava dos R$6. Ele me falou, olha, se o preço que chega para a gente, o governo do estado, não faz o que fizesse com o proprietário do posto, nós poderíamos facilitar. E a gasolina estava R$ 6,11. Ele disse, está vendo esse preço aí? Sabe qual o preço que eu estou pagando para o governo do estado? A R$ 6,25. É o que eu repasso para eles. A R$ 6,25. Ou seja, veja o tamanho da grande diferença. Já pensou se o governo do estado de Pernambuco consegue fazer essa redução da cobrança do imposto? Mas como a gente tem um governador que foi secretário da Fazenda, que só gosta e visa o dinheiro financeiro do lado dele, jamais teremos essa chance de ter um combustível barato. Porque o valor que sai direto de lá da distribuidora é distribuidora de refinaria mais distribuidoras. Até chegar a você, a nossa maior cotação de imposto está sobre o nosso governo do estado de Pernambuco. Governador, não adianta pedir ou implorar ao senhor para que faça isso. O bom mesmo seria que o próprio governo federal determinasse uma tabela para todos os impostos dos estados brasileiros. E vocês teriam que sobreviver de todo jeito. Porque eu sei que sobra dinheiro no governo do estado de Pernambuco. Porque não é só o combustível. Tem de tudo que se arrecada nesse país, nesse nosso governo aqui. De tudo que é cobrado. Da nota. Então, é uma avaliação que a gente fica pensando. Não adianta você dizer, vamos parar e não abastecer nenhum carro. Só que a gente precisa da moto, do carro, do ônibus, do caminhão circulando. E, infelizmente, a gente vai viver essa demanda em total realidade, ainda nesse país. Esperamos que em 2022, quem foi eleito para o governo de Pernambuco consiga pensar e repensar nessa situação e nessa melhoria. Esperamos que outubro seja bem melhor, na próxima quinta-feira, é um mês que começa, mais forte ainda a primavera. Então até a próxima quinta-feira, com mais um programa Ponto a Ponto aqui pela sua TV Uno Master. Eu sou Marcos Salles, a todos muito boa noite e até lá. Restaurante Lucidez, o mais popular e visitado restaurante da cidade dos Palmares. Café, almoço e janta com os mais variados pratos da cozinha regional e preços imbatíveis. O restaurante Lucidez fica na rua Nelson Paranhos, número 88, Santa Rosa, Palmares, Pernambuco, por trás do antigo posto e pousada Petropau. Fones 081 3662 2701
99312 2057 e 99820 6271. Restaurante Lucidez.